Fala aí, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos estejam bem. Bom, meu povo, estou de volta. Estou de volta em mais uma videoaula aqui no nosso canal do YouTube, o canal Estudo Fácil. Olha que beleza, meu povo. Que prazer estar de volta aqui com você, meu querido estudante fácil. Olha que beleza. E, gente, para a nossa videoaula de hoje, né, nós vamos continuar, na verdade, um assunto de matemática, né, especificamente de geometria, no caso a geometria espacial, e nós vamos para a quarta aula de geometria espacial, né, então é a quarta leva de exercícios que nós vamos fazer, e nesta aula visando apenas a parte de cone. Tá bom? Essa parte de cone você encontra nas aulas 43 e 44 do setor B da apostila de número 8 do Sistema Ângulo de Ensino. Olha que beleza, meu povo, bem tranquilo. Então nós já vimos prisma, cubo, paralelepípedo, pirâmide, tetraedro, cilindro. E aí agora nós vamos estar vendo cone. Aí depois nós vamos para a esfera, sólidos semelhantes, tronco e assim vai. Beleza? Tranquilo? Então, só alegria, né? Bom, gente, para você que ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, o canal Estudo Fácil, né? Já se inscreve, deixa o seu like, ative as notificações também, compartilhe com seus amigos para que eles venham estudar conosco, fechou? E nós também temos o nosso Instagram, @estudo.fácil. Olha que beleza. Então segue lá também, porque é por lá que você acompanha tudo que eu posto semanalmente às segundas, quartas e quintas. Fechou? Então bora para a aula de hoje? Simbora, meu povo, bora soltar a vinheta e a gente começa a conversa, tá bom? Então vamos que vamos, meu povo, simbora! Aê, meu povo, tô de volta, bora lá. Então bora começar a conversa? Simbora, vamos lá. Falar um pouquinho de cone, né, aqui tudo bonitinho, parte de definição e tudo mais. Então vamos lá. Cone circular reto ou cone de revolução. É um cone circular em que o eixo é perpendicular à base. Eixo é perpendicular à base. A base, no caso de um cone, é um círculo e o eixo ele é perpendicular à base. Olha que beleza. Tranquilo, né? Dá para entender bem essa definição. Basicamente, lembra que um cone é aquele chapéuzinho de aniversário, né? Se você tiver em casa, que eu tentei até procurar, mas eu não tenho, não achei aqui em casa, esse chapéuzinho de aniversário, né, aquele de criança que é um cone aqui, né? Aquilo lá é um cone tranquilo, tá bom? Vamos lá, elementos de um cone circular que é importante ficar. Raio da base é o raio do círculo, né? Porque a base de um cone é um círculo, portanto o raio da base é o próprio raio do círculo. Fechou? Tranquilo. O eixo, que é determinado pelo vértice determinado pelo vértice até o centro da base, tá bom? Geratriz é como se fosse o lado do cone, digamos assim, ó, é o segmento de reta, com extremos no vértice do cone e na circunferência que delimita a base. Então é como se fosse uma ponta, como se fosse o lado do cone mesmo, tá bom? A altura, no caso, é a distância do vértice ao plano que contém a base, tá bom? A altura, ponto mais alto até a base, fechou? E aí nós podemos estabelecer um triângulo retângulo aqui, ó. Um triângulo retângulo, preste atenção nisso. Nós temos este triângulo aqui, ó, com a hipotenusa que é a geratriz, um cateto é o raio e o outro é a altura. Portanto, a gente chega nessa fórmula aqui, que a geratriz ao quadrado é igual ao raio ao quadrado mais a altura ao quadrado. E aí fechou, tá bom? Isso é importante que nós vamos utilizar bastante nos exercícios, tá bom? Triângulo retângulo aqui, ó. Belezinha, né? Bom, vamos lá. Quando nós temos um cone, nós podemos fazer aquilo que nós chamamos de secção transversal. Uma secção transversal é como se a gente pegasse uma faca, digamos assim, nós fôssemos cortar o cone, cortar o chapéuzinho, aqui ó, pá, cortei. No momento em que eu corto, né, aqui eu formo um círculo, então a secção transversal também forma um círculo. Porém, se eu fizer uma secção meridiana em que eu pego uma tábua assim, né, e corto o cone de maneira vertical, ele vai formar um triângulo isósceles, onde a geratriz é igual à própria altura. Tá bom? Isso também é importante ficar. Bom, outra coisa interessante e importante, quando nós falarmos no exercício de cone equilátero, é onde a secção meridiana é um triângulo equilátero, tá bom? Logicamente, a geratriz vai ser igual a 2 vezes o raio, tá bom? E o θ, o ângulo do cone, que eu já vou mostrar, né? No caso é este daqui, ó.
este ângulo aqui, ó, este ângulo aqui, ele vai ser igual a 180 graus, tá bom? Isso é importante fixar na cabeça, tá? Se é 180 graus, aqui é como se fosse um semicírculo, tá bom? Um semicírculo. Beleza? Tranquilo? Então, bora seguir agora para as fórmulas. Simbora, vamos lá. Coisas importantes. Superfície lateral. Isso aqui é a planificação de um cone, tá bom? Planificação, nós temos a base e a parte que tem a geratriz, a parte lateral do cone, tá? Superfície lateral é o setor circular, cuja medida do raio dele é igual à geratriz do cone. Então, a geratriz é o raio da superfície lateral, e cujo comprimento do arco, deste arco aqui, ó, é igual ao comprimento da circunferência que delimita a base do cone. Esta circunferência que delimita a base do cone. Tá bom? E a superfície total é quando você junta tudo. Tá bom? Vamos entender como é que chega nas fórmulas de área lateral, área total. Vamos lá. Área lateral do cone a gente pensa dessa seguinte maneira. Área total deste círculo aqui, ó. Área total deste círculo aqui, você sabe que tem que ser igual a esta área aqui. Tá bom? Porque este pedacinho vai envolver tudo aquilo lá. Como se você juntasse, né? Quando você compra um chapeuzinho de aniversário, ele vem planificado daquele jeito. No momento em que você junta, ele forma um círculo embaixo. Este círculo é a área total do setor. A área total do setor é πg quadrado. Tá? Qual o comprimento deste setor? 2πg. Vai fazer a mesma relação para outra, agora para o total, né? Olhar no cone total. A área lateral vai estar para 2πr, que é o comprimento da base. E aí você vai acabar chegando, né? Cancela tudo aqui bonitinho, ó, cancela aqui. Você vai chegar que a área lateral é igual a πrg. Basicamente, entender a fórmula, decorar a fórmula, saber onde usar, acabou o exercício. Tá bom? Numa boa. Agora, para saber a medida do ângulo central, que é este ângulo que fica na planificação, você pode ter ele em radianos ou em graus. Como chegar em cada um dos dois é importante fixar. 360 graus vai estar para 2πg, que é o comprimento total, o maior ângulo para o comprimento total. Tá bom? E aí o θ vai estar para 2πr, que é o de baixo. Fechou? E aí, consequentemente, o θ é 360r sobre g. E aí, o ângulo central é você só mudar o 360 para 2π. Então, basicamente, a fórmula ela é a mesma, só que você vai mudar o 360, se você quiser em graus, ou se quiser em radiano, coloca 2π. Tá bom? Mas sempre decore que o θ é r sobre g vezes 360 ou 2π. E aí você já matou a charada. Fechou? Numa boa. E aí, para calcular a área total, vai ter que ser a área lateral mais a área da base. A área lateral é πrg, a área da base πr quadrado. Acabou. Tá aqui todas as fórmulas que nós precisamos usar. Tá bom? Área lateral, área total, para calcular o volume é πr quadrado vezes a altura sobre 3. Tá bom? A gente associa ele com pirâmide. Beleza? Tranquilo? Só que, claro, que a área da base é um círculo, então é πr quadrado vezes a altura sobre 3. Tá bom? E aí o ângulo aqui eu já tinha comentado com vocês aqui. Tranquilo, meu povo? Então, é isso. Parte teórica é isso. Partiu o exercício? Simbora. Vamos lá, mas antes eu vou tomar uma água. Vamos embora. Da Estadual do Ceará 2020. O volume de um cone circular reto, ele quer o volume, já tem que lembrar da fórmula. πr quadrado vezes a altura sobre 3. A área da base vezes a altura sobre 3. Fechou? Tranquilo. Cuja medida do raio da base é 3 metros. E a medida do raio é 3 metros. E a medida da superfície lateral é 15π metros quadrados. É igual a... Bom, vamos embora. O que eu tenho que pensar? Se eu já tenho a área lateral, eu tenho o raio, eu preciso chegar na geratriz. Por quê? Para descobrir a altura do cone. Tá bom? Então eu sei que a área lateral é πrg, né? πrg vai ser igual a 15π. Portanto, a geratriz é 5. Se o raio é 3, a geratriz é 5, consequentemente a altura é 4, por conta do triângulo retângulo pitagórico 3, 4, 5. Tá bom? Sendo a altura 4, o raio igual a 3, eu vou calcular o que? O volume. 1/3 de πr quadrado vezes a altura. E aí eu vou chegar que o volume é 12π metros cúbicos. Olha que beleza. Exercício bem básico para a gente aplicar basicamente a fórmula. Olha que beleza, bem tranquilo, não é verdade? Então bora pro 2. Partiu, vamos embora. Federal de Uberlândia 2020. Vamos embora. Para uma certa receita de floral, a proporção de essência que deve ser diluída em água é de 1 ml e de essência para 48 ml de água.
tá bom? Então, 1 ml de essência para cada 48 ml de água, tá bom? O recipiente utilizado para a preparação da mistura tem formato de um cone circular reto. Opa, beleza. Ah, tá aqui. Cujo raio mede 3. Raio mede 3. Que ótimo aqui. E a capacidade total é de 81 ml. Fechou. Por que eu não consigo... Por que não segue aqui o negócio? Bom, enfim, vamos embora. O conta-gotas utilizado para essência possui uma haste de borracha em um tubo de vidro, que é ocupado pelo líquido. Beleza, com formato de um cilindro circular reto e capacidade para 2 ml. Suponha-se que na preparação de uma mistura a altura do volume de água do recipiente é de 18 sobre π centímetros, tá bom? Ele pede, na letra A, calcule o volume de água no recipiente e use que 1 ml é igual a 1 centímetro cúbico. Vamos lá, o que a gente tem que entender? Primeiro, qual que é o volume total? O volume total é 81 ml, que no caso é 81 centímetros cúbicos, tá bom? Logicamente eu vou calcular o volume para descobrir o que? A altura. A altura total do recipiente é 27 sobre π centímetros. Já descobri isso, beleza, tranquilo. Porém, agora eu vou aplicar o que? Uma semelhança. Olha aqui que loucura. Eu sei que tudo aqui é 27 sobre π. Tá bom? E aí, para descobrir o que? O volume de água no recipiente, eu tenho que ter este raio aqui. Logo, semelhança. Eu vou aplicar R aqui sobre 3, raio menor sobre raio maior, está para a altura do menor sobre a altura maior. E aí eu vou descobrir que o raio é 2. Sendo o raio 2, calculo o volume. πr quadrado vezes a altura sobre 3. Vou descobrir então que o volume de água no recipiente é 24 ml. Então aqui tem 24 ml ou 24 centímetros cúbicos. Ah, que beleza. Bem tranquilo, né? Bem de boa esse exercício. Então, bora para a letra B? Letra B nos diz o seguinte: determine a fração da altura do tubo de vidro do conta-gotas na posição vertical, que deve ser preenchida com a essência para a preparação dessa mistura. Bom, vamos o que a gente tem que pensar. Se ele fala, opa, apertei o botão errado aqui. Se para cada 1 ml de essência deve ser misturado 48 ml de água, e neste frasco aqui nós temos 24 ml, que a gente calculou no exercício anterior, consequentemente vai ser necessário meio ml de essência. Logo, como o volume de líquido no cilindro é proporcional à altura, tem-se que a resposta é meio dividido por 2. E aí resultará em 1/4. Olha que beleza. Por que 2? Né? Por conta deste valor aqui, que ele fala com o formato de um cilindro circular reto e a capacidade para 2 ml. Então é meio ml de essência sobre 2. E aí vai dar 1/4. Olha que beleza. Bem tranquilo esse exercício, não é verdade? Bem de boas a letra B. Partiu por 3? Simbora! 3. A FAMEMA 2019. A área lateral de um cilindro circular reto é 72 π centímetros quadrados. Seu volume é 6 vezes o volume de um cone circular reto, que tem 18 centímetros de altura. Vamos com calma. Aqui ele está falando de cilindro, a área lateral é essa. E seu volume é 6 vezes o volume de um cone circular reto, que tem 18 centímetros de altura. Sabendo que a medida do raio da base do cilindro é o dobro da medida do raio da base do cone, então a medida do raio da base do cone é... Bom, vamos com calma. Primeiro, o que eu tenho que pensar? A área do cilindro, 2πr vezes a altura. A área lateral é igual a 72π. Tá bom? Beleza, já está aqui bonitinho. E aí eu sei que o volume deste cilindro é 6 vezes o volume do cone circular reto. Quanto é o volume do cone circular reto? 1/3 de πr quadrado. Fechou? Tranquilo? Então, eu vou conseguir descobrir aqui por esta igualdade que é o volume do cilindro é igual a tudo isso daqui, que é o volume do cone, 6 vezes o volume do cone, vai ser que o R do cone é igual ao dobro do raio do raio do cilindro, tá bom? Tudo bem que ele já tinha passado isso, tá bom? Ele já tinha passado isso. Mas, o que a gente pode fazer agora? Como eu sei que o volume, né, que nós temos esta relação aqui, eu vou substituir aqui na equação. E eu vou descobrir o que? A altura, porque o raio acaba cancelando. Fechou? Tranquilo? Então a altura é 9. Tendo a altura 9, eu venho aqui na primeira equação, que é 2πrh igual a 72π, e vou substituir a altura por 9 para descobrir o que? O raio do cilindro em primeiro. E depois eu dividir por 2 e descubro o raio do cone. Olha que exercício bem legal. Bem legal, que ele mistura duas formas
duas formas, e aí você acaba concluindo tudo bonitinho. Olha que beleza, né? Bem legal. Bem legal. Tudo bem que você acaba lendo e você pode fazer uma confusão, mas se você ir com calma, passo a passo, você não vai errar. Confia em mim. Beleza? Então bora pro 4. Vamos embora. Esse é interessante e super importante. O valor da altura de um cilindro de raio R, cujo volume é a soma dos sólidos 1 e 2 é... Vamos lá, o que eu tenho que pensar? Volume do sólido 1, o sólido 1 ele é composto por um cilindro aqui, e aqui nós temos um semicilindro. Porque se eu tenho o total de A, aqui é A sobre 2, aqui também é A sobre 2. Portanto, aqui é um meio cilindro, ele foi cortado assim, ó, na transversal, digamos. Tá bom? Logo eu tenho o volume de um cilindro mais um volume de um meio cilindro. Então, volume 1 é 3/4 de πr² vezes a altura A. Tá bom? E aí, no 2, no sólido 2, eu vou ter o quê? Um cilindro, volume de um cilindro, mais o volume de um cone. E aí eu vou chegar em 2/3 de πr² vezes a altura. Como ele quer a soma total, né, ó, ele fala o valor da altura de um cilindro reto de raio R, cujo volume é a soma dos volumes dos sólidos 1 e 2, eu vou somar os dois e vou igualar isso ao volume de um cilindro. Porque ele fala que tem um cilindro e este cilindro que não está na imagem, vai ser igual à soma dos volumes desses sólidos. E aí ele quer a altura deste cilindro. A altura vai ser 17 sobre 12 A. Henrique, como é que você chegou aí? Não entendi e tal. Eu vou somar os dois volumes que eu descobri e vou igualar ao volume de um cilindro mesmo. Ao volume de um cilindro, cuja altura eu chamei de H. Mas você poderia ter usado qualquer letra. Tá bom? Beleza? Tranquilo. Exercício mais trabalhoso da SpaceX, mas é bem interessante para a gente analisar tudo isso. Beleza? Tranquilo, meu povo? Então bora seguir para o 5. Vamos embora. Federal do Paraná de 2018. Um dos maiores silos do mundo para armazenamento de grãos está localizado na cidade de Primavera do Leste, no Mato Grosso. Suponha que esse silo é constituído por um cilindro circular reto com 24 metros de raio e 22 de altura, no qual está acoplado um cone circular reto com altura de 8 metros, conforme indicado na figura. Calcule o perímetro em metros da base do cilindro. O perímetro é o próprio 2πr. Então ele passou o valor do π, eu tenho o raio e descobri que é 148,8 metros. Bem tranquilo. E aí o volume total deste silo, né, que é o volume do cone mais do cilindro, vou calcular também numa boa. Vou calcular o volume do cilindro por área da base vezes altura, πr² vezes altura. E o volume do cone, πr² vezes altura, sobre 3. E aí eu vou descobrir que é este número feio que está embaixo. Tá bom? Ó, eu acho péssimo quando o exercício passa o valor do π como 3,1, mas tudo bem. Vamos que vamos. Faz parte, né? Faz parte. Então, bora seguir. Fechou, meu povo? Tranquilo, numa boa? Então, beleza. Bora pro 6? Simbora. Bom, o 6 da UERJ 2018, pausa para água. Pronto, um depósito de óleo tem a forma de um cone circular reto, cujo eixo vertical forma com suas geratrizes um ângulo de 45 graus. Outra coisa importante, né? Se ele fala que este ângulo é 45, então o ângulo central do cone é 90, tá bom? Por isso que ele está reto, assim, achatado. Foram retirados desse depósito 19 metros cúbicos de óleo. Com isso, a altura do nível de óleo foi reduzida em 1 metro. E passou a ter x metros de altura. Considerando π igual a 3, calcule a altura x do nível do óleo. Vamos lá. Atenção para este desenho aqui que é importante. O que eu tenho? Se foi tirado 1 metro, este pedacinho também vale 1. Logo, o que está em cima, né, que é o que era antes, né, do que foi retirado, é x mais 1. Olha que beleza. Tranquilo, né? Aí aqui eu vou calcular o volume do cone maior e o volume do cone menor, e isso vai ser igual a 19, que é do total menos o que está embaixo, foi o que eu tirei, que é igual a 19, ele quer a altura x. Então vamos lá, πr², aqui ó, cadê? Meu, eu não sei porque isso acontece. Então é πr² vezes a altura sobre 3, menos πr² vezes a altura sobre 3. Claro que aqui vai ser o cone maior e aqui o cone menor. Tá bom? E vai ser igual a 19. E aí eu vou acabar concluindo, então vou cair numa equação de segundo grau. X² mais x menos 6 é igual a 0. E aí eu vou descobrir que o x é igual a 2. Bem legal esse exercício.
né, bem interessante. Eu gostei desse exercício quando eu peguei ele, para a gente trabalhar isso mesmo, de pegar até mesmo fazer uma semelhança, né, querendo ou não, a gente faz uma semelhança ali. Não é verdade? Partiu 7? Então, vamos embora para o 7. Vamos lá. Um cone reto está inscrito num cubo. Opa, Henrique, quando eu li isso, eu já pensei num cubo com um cone dentro. Tá certo? Certíssimo. Deste jeito aqui. Olha lá. De aresta 8, portanto, a altura do cone é 8. Se a altura do cone e o diâmetro de sua base têm medidas iguais, qual é a diferença entre as medidas dos seus volumes? Considere π igual a 3. Vamos lá, se eu sei que a aresta é 8, o centro do círculo, né, da base do cone está aqui no meio, portanto o raio mede 4. Tá bom? Então eu vou ter que calcular o volume do cone menos o volume do cubo menos o volume do cone. O volume do cubo é a aresta ao cubo, 8 ao cubo, menos πr² vezes a altura. Olha que beleza, aí eu vou descobrir então que o volume é 384 centímetros cúbicos. Ah, que beleza, bem tranquilo esse exercício, né? Bem tranquilo. A sacada dele era só você se ligar na questão do cone estar inscrito no cubo. E aí, você já matava a charada. Beleza? Sucesso? Então, bora seguir para o 8. Estadual do Ceará de novo. O volume de uma tradicional casquinha de sorvete com o formato de um cone feito a partir de um setor circular de 12 centímetros de raio e ângulo central de 120 é igual a... Bom, primeiro, o que eu tenho que pensar? Eu preciso descobrir qual é o raio, né? O raio do setor, que no caso é a própria geratriz. Lembra disso? Então, quando nós temos um setor circular, né, que é a área lateral do círculo, né, que é a parte que envolve o círculo da base, o raio do setor é a própria geratriz do cone. Tá bom? Então eu tenho que descobrir a geratriz do cone, que é a geratriz do cone, que é o raio do setor, que no caso vai ser igual a 4. O que eu usei aqui? Essa fórmula aqui. Tranquilo, né? Poderia ter usado aquela de C360R sobre G? Poderia também, numa boa. Tá bom? É que ele usou essa fórmula aqui. Beleza? Bom, eu tenho o raio e tenho a geratriz. Vou descobrir a altura de 8 raios de 2 centímetros, por Pitágoras mesmo, tá bom? Tendo a altura, tendo o raio, vou fazer o volume, que é 1/3 de πr² vezes a altura. E aí eu chego que é 128 raios de 2π sobre 3 centímetros cúbicos. Ah, que beleza! Exercício também bem interessante, porque faz com que você use primeiro a fórmula do ângulo central para depois descobrir o volume e tudo mais. Tranquilo? Então bora para o 9. Vamos lá, tem 12 exercícios nessa aula. Este é interessante. Vamos lá. O EL 2013. Considere uma lata com o formato de um cilindro reto de altura H centímetros e raio R centímetros, na figura 1. Completamente cheia de doce de leite. Isso é importante. Completamente cheia de doce de leite. Parte do doce dessa lata, parte do doce. Então ficou doce na lata 1. Foi transferido para 2 recipientes, na figura 2, iguais entre si em forma de cone, que tem a mesma altura da lata e o raio da base igual a metade do raio da base da lata. Então tá aqui, ó, tá na imagem, tá? Considere também que os 2 recipientes ficaram completamente cheios de doce de leite. Desprezando a espessura do material de que são feitos os recipientes e a lata, determine quantos outros recipientes, também em forma de cone, mas com altura igual a metade da altura da lata e de mesmo raio da lata, que é essa figura 3 aqui, podem ser totalmente preenchidos com o doce de leite que restou na lata. Na lata qual? Da figura 1. Então vem para cá. Coloquei as imagens aqui. Então vamos pensar o seguinte, eu tenho qual que é o volume da figura 1? O volume total é este, πr² vezes a altura. Volume da figura 2, vamos lá. O volume da figura 2 é 1/3 de πr² vezes a altura. Então o volume 1 é igual a πr² vezes a altura sobre 12, que é o volume 1 sobre 12. Fechou? E o volume da figura 3 vai ser o próprio volume 1 sobre 6. Tá bom? Agora eu vou ter que pensar o seguinte, vem para cá que eu até escrevi aqui bonitinho. O volume da lata menos o que eu transferi foi o que restou. Então qual que é o volume da lata? É o volume 1 menos o que eu transferi, 2 vezes o volume 2. Vai ser igual ao que restou na lata. Consequentemente, eu vou fazer uma razão entre o que restou e o volume da figura 3 para dar o número de recipientes que eu quero. Logicamente, se eu resolver esta razão, eu vou chegar ao número 5, que é a quantidade de recipientes que podem ser preenchidos com o doce de leite que restou na lata. Qual lata? A da figura 1. Olha que beleza. Bem tranquilo o exercício, não é verdade? Bem tranquilo. Era só você sacar essas coisas que você resolvia numa boa. Tá bom? A UEL
Foi meio sacana nesse exercício por trabalhar muito essas coisas assim, mas é bem interessante esse exercício, valeu a pena, né? Então, bora seguir pro 10? Sim, bora! 10 do ITA 2019. Ah, não, tem 11 exercícios, gente, desculpa. Superfície lateral de um cone circular reto corresponde a um setor circular de 216 graus quando planificada. Se a geratriz do cone mede 10 centímetros, então a medida da sua altura em centímetros é igual a... Vamos lá. Eu tenho este desenho aqui. Olha que beleza, a geratriz do cone é o raio do setor, certo? Como que eu vou fazer? 2πr vezes 360, tá bom? Que é aquela fórmula que a gente usou lá no início. Tá bom? 2πr vezes 360, que é a mesma coisa que você usar assim, ó, gente. Quer ver? É a questão de você usar o θ. Tá bom? θ é igual a 360r sobre g. Olha que beleza, aí você vai descobrir o r, tá bom? Você tem o θ, você tem a geratriz. E aí você quer descobrir o r. Você usou aqui, ó, r igual a 6. Fechou? Descobriu, beleza. E aí você vai aplicar o Pitágoras e descobre a altura. Olha que beleza, a altura é 8. Numa boa, meu povo, numa boa. Você pode, assim, se tremer por falar já do ângulo direto e tudo mais, mas assim, você construir a linha de raciocínio numa boa, você mata a charada do exercício. Fechou? Partiu pro 11? Sim, bora, meu povo, que é da Mackenzie 2016, desculpa, vambora. Em um triângulo retângulo, a medida do menor cateto é 6. Rotacionando esse triângulo ao redor desse cateto, obtém-se um sólido de revolução, cujo volume é 128 π centímetros cúbicos. Nessas condições, a área total da superfície do sólido obtida na revolução em centímetros quadrados é... Nós temos este desenho aqui. Este desenho. E aí vou rotacionar, né? Quando ele fala vai rotacionar, você vai girar, né? Ao redor do quê? Ao redor do cateto 6. Tá bom? Então aqui eu tenho a geratriz e tenho o raio. Fechou? Beleza. Ele fala que o volume é 128 π centímetros cúbicos. Então é πr quadrado vezes a altura é igual a este volume aqui. E aí eu vou descobrir que o raio, então, é 8. Sendo o raio 8, eu tenho a medida da altura. A geratriz eu descubro, eu sei que é 10. E aí eu vou calcular a área total, que é a área lateral, πrg, mais a área da base, que é πr quadrado. E vou descobrir no final que a área total é 144 π centímetros quadrados. Olha que beleza de exercício, né? Bem tranquilo. Bom, acho que agora acabamos. Deixa eu ver. Agora sim, acabamos, meu povo. Olha que beleza, muito obrigado pela aula. Espero que tenha dado para entender tudo de cone. Se ficar qualquer dúvida, mande lá no Insta, @estudo.fácil. Fechou, meu povo? Então é isso, muito obrigado. Um grande abraço para vocês, bons estudos e até a próxima aula, meu povo. Tamo junto e até mais.